Senhor, vem falar aos nossos corações nessa noite. Vem continuar presente ao nosso meio, ó Deus. Fala, Senhor Deus, de uma maneira muito especial a cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, né? A ressurreição do filho da viúva de Naim. A alegria voltou. O tema da nossa pregação hoje é a alegria voltou. Quando nós iniciamos a campanha, né, Filhos, Herança do Senhor, eu achei assim uma escolha extraordinária da Junta de Missões, porque realmente uma das grandes lutas que se tem vivido hoje, né, é os filhos se distanciarem do caminho do Senhor quando eles crescem. E muitos têm se distanciado, outros têm tomado rumos que a família, os pais se entristecem profundamente. Muitos estão realmente amarrados por Satanás, por práticas terríveis. E essa campanha justamente nos traz a refletir sobre filhos, a herança do Senhor. O pastor pregou durante vários domingos, né, sobre vários temas a respeito da família. E hoje o texto nos traz justamente a questão da esperança que há em Jesus Cristo. E é interessante que as pessoas falam, ó, se motive. A motivação, ela é humana. Ela pode ser exercida por qualquer ser humano. A esperança, ela é diferente. A esperança é algo espiritual. Quem tem uma esperança genuína, ele tem que ter Jesus, porque a verdadeira esperança é Jesus. E aqui nós vemos um texto que mostra que em Jesus sempre há uma esperança. Sempre há esperança em Jesus. E a primeira coisa que eu quero refletir junto com cada um dos irmãos, das irmãs e quem está aqui conosco, é que aquela mulher, ela estava levando o seu filho morto para o enterro, né? Para enterrá-lo. E havia naquela mulher um choro profundo. Quem é mãe aqui, né, sabe que nós sempre queremos que os mais velhos morram primeiro, né? As mães não querem ver seus filhos morrendo, né? Na pandemia, nós temos várias mães perdendo os seus filhos. E eu acredito que aquela mulher tinha esse sentimento, né? Era um choro, uma dor profunda, porque ela já estava viúva, e naquela época, uma viúva, né, ela tinha muita dificuldade para sobreviver em várias questões, inclusive financeira. E é interessante que quando Jesus vem, são duas multidões que se encontram. Uma de choro e uma de alegria. A multidão que vinha com aquela mulher poderia ser familiares, vizinhos, né, que estavam acompanhando aquele cortejo fúnebre. E do outro lado vinha uma multidão alegre porque estava caminhando com Jesus. E é interessante nós percebermos aqui na palavra de Deus, quando Jesus diz assim, versículo 13, vendo o Senhor, se compadeceu dela e disse, não chores. A mulher em nenhum momento buscou a Jesus. Em nenhum momento ela buscou a Jesus. Ela fez o quê? Ela ficou em choro, em pranto. Aquele momento eu acredito que ela não conseguia nem pensar em uma possibilidade de solução. Seu filho estava morto. E uma coisa mais interessante no texto é que Jesus, em uma multidão que estava sofrendo e chorando, Jesus percebeu quem era a mãe. Tinham outras mulheres. Mas por que Jesus percebeu quem era a mãe? Porque no choro da mãe havia dor, muita dor. Nos outros choros, talvez fosse de familiares, não era uma dor tão profunda quanto daquela mãe. E Jesus não conseguiu ficar sem agir diante daquele sofrimento, daquela mulher que ali estava e que já não tinha mais nenhuma
esperança. Aquela mulher havia perdido a herança do Senhor, né? Filhos, herança do Senhor. Havia perdido o marido anteriormente e perdido o filho, né? Seu único filho. Mas quando Jesus se aproxima dela, diz assim: não chores. E logo mais à frente a gente vai compreender essa expressão tão fora do contexto, quando alguém está sofrendo. Não chore, né? No momento que a gente mais chora. Os filhos como herança do Senhor. Hoje, cada um que está aqui nessa noite, o seu filho tem sido herança do Senhor? Aqueles que já são mais maduros, que já têm filhos pré-adolescentes, adolescentes, jovens e adultos, eles continuam sendo herança do Senhor, independente da situação em que ele esteja. Eles continuam sendo herança do Senhor. Nós percebemos aqui que quando Jesus diz assim, não chores, e que há uma esperança, é a expressão mais estranha que a gente pode ver num momento como esse, né? Porque o momento que alguém morre, que a gente ama, a gente chora copiosamente. Só que aquele não chore de Jesus não era uma expressão como a minha, né? Eu poderia dizer assim, não chore, Juliana, não chore, pastor Paulo. Mas quando Jesus diz aqui, não chores, essa expressão é totalmente oportuna. Porque ali quando ele estava dizendo, não chores, ele dizia, eu tenho a solução para o seu sofrimento. Não chore, eu vou agir. Não chore, eu estou aqui. Não chore, eu posso fazer o sobrenatural. Então, quando essa expressão pequena, mas de grande importância é colocada na voz do nosso mestre, é para mostrar àquela mulher que havia sim esperança, havia sim solução, havia sim a ação de um Deus todo-poderoso. Jesus não estava censurando o choro daquela mulher. Pare de chorar, mulher, pare de sofrer. Não. Jesus apenas estava dizendo, não chore porque eu posso agir na sua vida. E como foi realmente que aconteceu. Aquele choro que vinha durante toda aquela multidão, né, pode experimentar algo extraordinário naquele momento. Uma segunda coisa que nós podemos compreender aqui no versículo 14, diz assim, chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. E aqui um outro momento que não se podia tocar no morto, né? Porque você se tornava impuro. E aí Jesus quebra toda a regra, todo o protocolo, né? Hoje é protocolo, né? Hoje a gente está vivendo isso, a gente não pode se tocar, a gente tem que ter distanciamento, a gente tem que viver com as mãos ressecadas de tanto álcool, né? Perdendo as digitais, de tanto álcool. E naquela época também havia o protocolo de não tocar no morto. E Jesus justamente foi contra todo o protocolo e ele tocou naquele menino. Mas o toque de Jesus é um toque diferente, né? É um toque de ressurreição. É um toque de poder sobre a morte. Jesus toca naquele menino e ele diz, levanta-te. No versículo 15 diz, o menino se sentou e começou a falar. Glória a Deus. Aleluia. O menino simplesmente se levantou, se sentou e começou a falar. Então havia ali diante de todo aquele povo algo sobrenatural, a ressurreição de um menino. E eu aqui trago para nós que muitas vezes alguns de nós estamos com os filhos mortos no pecado. Alguns de nós estamos em luto por um sonho não realizado. Alguns de nós estamos em luto por coisas que você queria que acontecesse que não aconteceu. Então há lutos da alma. Alguns de nós estão com a alma em luto,
né? Que não consegue vislumbrar a alegria da vida. Uma das coisas que todas as manhãs, né, eu peço a Deus é o gomo do fruto do Espírito Santo chamado alegria. Eu digo, Senhor, mais um gomo. Só hoje, né? E amanhã, de manhã novamente, só mais um gomo. Alegria. A alegria, ela é tão importante para nós, né? Os cânticos que foram cantados nessa noite. A alegria traz saúde, né? Saúde emocional. O contrário da alegria em excesso é a depressão. Então, quando a alegria vai se perdendo, a gente começa a adoecer. Então, aquela mulher, ela estava num momento de tormento, de tristeza, profunda tristeza. Mas Jesus trouxe a alegria. Aquela mulher, eu fico imaginando, né, especulando, enquanto eu li o texto, eu fico dizendo, meu Deus, como foi que aquela mãe reagiu? Ela tinha certeza de que o seu filho seria enterrado a qualquer momento, né? Só estava esperando o cortejo terminar, fazer ali, enterrar o corpo. E ela se vê diante do sobrenatural. E esse texto nos mostra que o nosso Deus é o Todo-Poderoso e Ele pode trazer à vida qualquer coisa que esteja morta. Amém? Qualquer coisa que esteja morta. Seja o seu filho que está morto espiritualmente, seja o seu sonho que está morto, seja a sua alma que está morta, entristecida, numa depressão, num transtorno de ansiedade, num transtorno de pânico. Há sim cura em Jesus. Porque eu experimentei isso há 8 anos, uma cura sobrenatural em 1 mês, né? Quando eu tive transtorno de ansiedade, houve cura. E eu falo de mim, irmãos, porque é o que eu vivo, né? Então, há cura em Jesus. Há vida em Jesus. E nós vemos aqui no texto. Uma das coisas que a gente percebe também no texto é que Jesus olhou para ela, ele não só olhou, ele agiu. Ele não só agiu, mas ele agiu com compaixão, com amor, com cuidado com aquela mãe. Ele não foi indiferente. E por mais que você ache que nosso Deus é indiferente ao seu sofrimento, Ele jamais será indiferente ao seu sofrimento. Seja ele qual for. Às vezes as coisas não acontecem no nosso tempo, ou não acontecem como nós queremos. Todas as coisas que não acontecem como nós queremos, irmãos, é livramento. Pode ser o maior sonho da sua vida. Se não aconteceu da forma que você queria, é porque não seria bom para a sua vida. De novo, algo que não aconteceu como você queria na sua vida, é porque não seria bom para você. Por mais difícil que isso pareça. Por mais difícil que isso pareça. Por mais que você acredite que aquilo seria a salvação da lavoura, né? A grande bênção da sua vida, se ela não ocorreu, é porque não era realmente algo bom para a sua vida. Não era algo que realmente, talvez lhe afastaria de Deus, lhe esfriaria espiritualmente. Talvez trouxesse algo, mas Jesus, ele não foi indiferente ao sofrimento daquela mãe. Como até hoje, Deus não é indiferente ao nosso sofrimento, seja ele qual for, em que área for. É interessante nós percebermos aqui, quando Jesus está diante, né, de 2 multidões, ele consegue manter a alegria de uma multidão e consegue trazer à tona a alegria de uma outra multidão que estava vivenciando a tristeza. Então, nos momentos mais difíceis, nós precisamos buscar alegria no Senhor. Nós dissemos hoje cantando que a alegria é a nossa força. A alegria é a minha força, né? A alegria é a minha força. Em Jesus, nós devemos sempre buscar a alegria que vem dele.
E a terceira coisa, a alegria voltou completamente para aquela mãe. O dia mais triste se tornou o dia mais alegre. Às vezes nós vivenciamos assim, tempos, né, difíceis, mas nós precisamos e devemos crer que após esse momento vem a bonança, vem a alegria, vem o agir de Deus. Eu não concordo com a frase, é uma frase cearense, né? Nos outros estados não tem. Estava pesquisando, eu liguei para algumas pessoas do estado. Vai dar certo. Tipicamente cearense. Mas fé é justamente quando não dá certo, eu continuo firme. Quando não dá certo, eu continuo crendo no meu Deus. Eu continuo acreditando na sua soberania. E eu sempre vou falar da soberania de Deus. A soberania de Deus é quando aquilo que a gente queria não acontece e a gente diz, Senhor, eu aceito, porque Tu és soberano. Tu fazes como queres, da forma que queres, onde queres, de todas as formas que o Senhor tem total controle. Então vá hoje para casa refletindo sobre essa alegria que o Senhor traz ao nosso coração. Jesus interviu naquela situação e Ele trouxe à tona uma ação que mudou todos que estavam ali. Todos que estavam ali. Então Jesus continua intervindo, né, nas nossas vidas. Ele continua agindo nas nossas vidas. Ele é o mesmo antes, hoje e será para sempre. Então nós precisamos ver que quando Deus visita uma pessoa, como ali Jesus visitou aquela mãe, há transformação de uma história. Ele muda completamente a nossa história. Eu poderia nessa noite chamar irmãos aqui que tiveram sua história totalmente transformadas, né? Que usavam drogas, né? Lícitas e ilícitas, e que foram transformados por Jesus. Aquele encontro ali trouxe transformação para aqueles que estavam ali. O versículo 16 diz assim: e todos ficaram possuídos de tremor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Deus continua fazendo visitas maravilhosas à nossa vida. Ele, nessa noite, Ele quer visitar o seu coração, fazer uma visita extraordinária, uma visita que possa mudar a sua história. Graças a Deus, eu não conheço o seu sofrimento, a sua inquietação, a sua tribulação, mas Ele conhece. E Ele está aqui no nosso meio.